Boa noite. Já estou aqui abrindo a sala dessa live de hoje, 24 de fevereiro, em que nós vamos ter uma convidada especial, que é a Cornélia Bônica, que vai trazer para a gente algumas informações sobre a formação em constelação e visualização sistêmica, que vai acontecer aqui no Acre. E a gente vai esperando as pessoas irem chegando, irem entrando, aproveitar esse espaço de interação que a gente tem aqui disponível pelas redes sociais e para receber também aquelas outras pessoas que têm alguma curiosidade para saber mais sobre as constelações familiares, sobre o pensamento sistêmico, ou que está interessado em fazer a formação, ou precisa de mais alguma explicação do que acontece no curso. Então, a finalidade dessa live hoje, né, é a gente falar um pouco mais sobre o que é a constelação, o que é o pensamento sistêmico e aproveitar a nossa convidada especial, Cornélia, que é referência nesse tema, né? E tem expertise, trabalha há muito tempo com formações em constelação e aplica constelação, né? Para a gente ampliar nossa visão, nossos conhecimentos sobre a técnica. E também quando ela chegou aqui, é um momento de troca, né? Quem quiser entrar, fazer perguntas e interagir com a gente, a finalidade é essa. Olá, Cornélia! Ah, querida, que felicidade ver você. Felicidade imensa! E nós estamos aqui abrindo a live, esperando as pessoas irem chegando, né? Tá bom. A gente faz a live no Insta do Espaço Sagrado, mas essa em especial, eu e o Luciano, né, elegemos fazer aqui para ampliar assim, a possibilidade de pessoas participarem. Quem quer saber um pouco mais sobre a formação que você vai ministrar aqui com o Luciano em Rio Branco, para a gente falar sobre constelações, né, Sim, 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 muito bom. sistêmica. Sim, E eu estava lembrando hoje, sabe o que, Cornélia? Eu conheci você, o seu trabalho, durante a minha formação em coaching, né? Em 2012. E sim, como o tempo voa, então já tem quase 10 anos, né? incrível, não? Incrível. E de alguma maneira sempre ficamos pertos. Sim, cada vez mais perto, somos juntos, né? Isso mesmo, não? Muito bom. Estou bem, bem feliz que vou ver vocês logo, logo no Rio Branco, porque amo muito também estar lá com vocês. Sim, a gente aqui também está muito feliz, porque é algo que a gente não pode dizer que aconteceu sem planejar, porque o nosso coração sempre bateu forte para você estar aqui de novo, Sim. né? Eu e o Luciano já tínhamos feito a formação, você veio duas vezes, né? Veio em 2015 fazer a constelação familiar, veio em 2016 fazer a organizacional. Cultivou aqui, né, alunos, terapeutas que estão, facilitadores, né, de constelação que estão Isso trabalhando. mesmo. Sim. E aí também temos agora um professor, Luciano, também sempre com esse papel de divulgar bastante o pensamento sistêmico. E então é uma felicidade enorme de te receber novamente. Mas muitas pessoas ficam perguntando, né? Como é que é o trabalho da Cornélia com constelação? Porque essa seara mesmo da constelação, ela é muito diversa, né? Então eu Sim. queria que você explicasse um pouco para você, Cornélia, o quanto tempo você trabalha com constelação e o que é a constelação como técnica de ampliação de consciência. Talvez, em primeiro lugar, trabalho com isso faz um pouquinho mais do que 20 anos.
E para mim, a constelação, que eu chamo de visualização de situações, visualização, é uma ferramenta, no meu ver, maravilhosa para, em curto tempo, ampliar a visão. Podemos imaginar, ou imagina, uma criança cai na rua. Vê isto e diz, ai, que horrível, que dor, ai, que horrível. Até sofre vendo isto. Segundo vê e diz, que gritos horrorosos. E terceiro vê e diz, a mãe está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma para os três, mas cada de nós, inconscientemente, capta uma informação de jeito. E do jeito que captamos uma informação, tem muito a ver com as nossas crenças, padrões, que normalmente aprendemos inconscientemente quando pequeno. Então, com isso quero dizer, cada de nós é limitado. Ninguém vê tudo. E podemos imaginar, a partir de uma visualização, constelação, podemos ampliar a visão para a pessoa que quer isto. E isto é método, como podemos ampliar a visão. Isso é até provado pela física quântica, porque toda informação do mundo está dentro e fora de nós. Se imaginamos uma célula dentro de nós, e células e moléculas têm átomo. Imaginamos agora uma célula de hidrogênio, que tem monte dentro de nós, somos 70% e pouquinho mais de água, e isso também é fora de nós, no ar até, não? E aí, se imaginamos qualquer célula de hidrogênio tem átomo. No átomo tem núcleo e elétron. Núcleo e elétron são massa que podemos medir na balança. Se imaginamos agora uma célula de hidrogênio, se fosse 18 centímetros, sim? Aí os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Com isso, quero dizer que no átomo tem um espaço enorme que os físicos quânticos chamam de vácuo. E nesse vácuo tem energia e informação. No fundo, tem toda a informação no mundo no vácuo. Claro que cada de nós só pode conectar com aquilo que sabemos observar. Não? Wenn ich jetzt Deutsch weiterspreche, werden vieles wahrscheinlich nicht verstehen. Isso quer dizer, muitas pessoas talvez não sabem, conhecem alemão, então não me vão entender. Ao mesmo tempo, qualquer linguagem, qualquer informação do mundo está no campo informacional. E na visualização, constelação, os representantes, estando abertos, podem conectar com o campo informacional. E, a partir disso, podemos ampliar a visão para as pessoas que querem ter outros olhares para uma situação de dificuldade ou problema. Sim, parece simples assim, né, Cornélia? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com você na formação, era a formação, na verdade, da pós-graduação em gestão de pessoas, era no BEC. E eu me oportunizei, durante a sua aula, fazer uma dinâmica de constelação para mim. Como era num cenário, né, de formação executivo, era para escolher um tema organizacional, e eu escolhi esse tema, né, com
tinha a ver com o sistema da organização onde eu trabalho. A gente não se conhecia, você não sabia nada do meu trabalho. Sim. E você até sugeriu que podia dar alguns, quando terminou a constelação, dar alguns passos a mais, porque sempre tem algum reflexo, ou quase sempre, né, do sistema familiar. Mas o que eu quero compartilhar com quem está nos ouvindo é que isso faz quase 10 anos. Mas essas informações que ampliaram, né, a minha percepção desse sistema organizacional, que até hoje eu estou lá trabalhando, reverbera dentro do meu sentir, da minha percepção, né? Então, muitas pessoas às vezes entendem, né, ou absorvem a constelação como algo, aconteceu alguma magia, né? Mas a grande magia é ampliar isso que você está trazendo, uma informação que eu não tinha daquela dinâmica, que era oculta, né? Ficou mais clara. Então, todas as vezes que eu interajo com aquele ambiente, agora eu posso perceber, né, com mais consciência algumas dinâmicas. Se você pudesse esclarecer um pouco mais para a gente essa diferença, o que é a constelação, utilizando, né, constelação familiar ou a constelação organizacional, e o pensamento sistêmico, como é que ele abraça esse paradigma, né, para usar a técnica. Podemos imaginar com a constelação familiar, visamos mais os problemas pessoais, não? E o objetivo é que a pessoa, a partir disto, a partir de ter uma outra visão, pode crescer no próprio bem-estar com a vida. Porque podemos imaginar também, e isso faz parte do pensamento sistêmico complexo, tudo que excluímos, atraímos. Uhum. Não pensa num rosa elefante, está na nossa cabeça um rosa elefante. Se temos muito medo do fracasso, por exemplo, vamos atrair fracasso. Naquilo que nos concentramos, não? E seja no ruim, vamos atrair. E na constelação organizacional, visamos mais o funcionamento dentro e das organizações em si. E para mim é muito importante, talvez, ter uma outra visão em relação à constelação que normalmente existe. Normalmente é assim que é usado. Eu faço uma constelação e resolve. E como se a constelação resolvesse a questão. Para mim, realmente não. Amplia a visão e a partir dessa ampliação de visão, nós podemos mudar nós mesmos. Importa muito colocar energia na nossa mudança interna depois. E o que para mim e para vocês também importa muito é o pensamento sistêmico complexo. Porque somos todos educados no pensamento cartesiano mecanicista, onde para todo existe certo e errado, bom e mal. Sim? E podemos imaginar esse pensamento cartesiano linear mecanicista é totalmente adequado para máquinas. Podemos desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Agora, corta ser humano ou uma árvore em milhares de peças e junta de novo. Não funciona. Precisamos de um outro pensamento, de uma outra maneira de ver a vida do que estamos acostumados ou que aprendemos. E importa sempre se abrir, explorar o que faz uma situação acontecer, quais os ingredientes de um problema. Consciente disto, podemos nos reposicionar em relação a algo. No pensamento sistêmico complexo, por exemplo, um problema é um grande presente. Uhum. Não?
Assim, se explorarmos, se deixarmos o problema no prato de ouro e explorarmos quais as partes do problema, não? Aí, consciente disto, podemos trocar ingredientes e geramos outros resultados. E também, no pensamento cartesiano, mecanicista, ou aquilo que aprendemos normalmente, sempre tem dificuldades e julgamos pessoas. Uhum. E não visamos, não temos os novos conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano em si e em grupo. Porque o que importa muito é observar, saber observar o que é sistema em si. Se eu pergunto isso nos meus cursos, normalmente as pessoas dizem pensamento sistêmico é incluir todo. E aí digo, enquanto é incluir todo, o risco de você ficar com o antigo pensamento é alto, se você não sabe observar com clareza o que significa sistema. Podemos imaginar um sistema é quando dois ou mais pessoas ou ingredientes têm um funcionamento ou um objetivo em conjunto. Se eu quero correr de manhã com um amigo e determinamos, vamos correr às 7. Às 7 horas eu estou lá. E o amigo vem às 7h10 e diz, desculpa o trânsito e tam. Próximo encontro, estou lá às 7 e ele vem às 7h20. E aí ele diz, meu filho teve um problema. Próxima vez, ele vem às 7h15 e de novo tem escusas. E aí eu termino esse sistema de correr em conjunto porque não estou contente com sempre esperar tempo. Não? E com isso podemos imaginar qualquer sistema tem, ou qualquer conjunto, funcionamento conjunto, tem normalmente até inconscientemente regras ou crenças que inconscientemente nos movimentam. E sempre digo e pergunto também, em relação a isto, o que importa mais para o jogo de futebol? O jogador ou as regras do jogo? A maioria das pessoas fala jogador. E eu falo, no meu ver, são as regras do jogo. Podemos imaginar, claro, sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. Mas se temos jogador e bola, o jogo pode ser beisebol, basquetebol, handball. Então, as regras do jogo determinam os fazeres dos jogadores. E qualquer sistema tem regras do jogo. E importa saber observar as regras do jogo. Se podemos observar as regras do jogo, podemos nos posicionar bem diferente do que não observar e sempre julgar as pessoas. Sim. E as regras geralmente não estão ali escritas, né? Todas. E muitas vezes é da cultura, são crenças, é dos sistemas que pertencemos, não? Podemos Já dizem imaginar, o piloto automático, né? Sistema. se qualquer religião tem regras do jogo. São construções, tem regras do jogo. Casamento, normalmente, também, ou famílias têm regras do jogo. E as regras do jogo de uma família é diferente à outra. E em relação aos assuntos, o casal também tem
diferentes expectativas ou crenças ou padrões, importa se abrir quais as minhas necessidades e regras internas, ou, sim, em relação ao assunto, e o outro é diferente do que eu, quais as crenças, quais as necessidades, quais as expectativas, regras do outro. Se temos clareza sobre as nossas e nos abrimos para aqueles do outro, podemos negociar o nosso conjunto. Uhum. E até ter mais clareza também desse objetivo comum, né, Cornélia? Sim, Porque geralmente não se tem uma clareza desse objetivo comum. Isso a gente vê na dinâmica da constelação, da visualização, né? Coloca cada um no seu posicionamento, vê ali o todo, e geralmente cada um está olhando para um lado diferente, só do cliente, né? Ou quem está sendo constelado. sim. Reparar com aquela imagem é impactante, a gente perceber que não estamos todos olhando, não temos um objetivo comum. Às vezes a gente acha cognitivamente que tem, mas verdadeiramente não tem essa conexão, esse olhar. Sim, sim. Cornélio, o que mais importa assim na formação de constelação familiar e visualização? O que mais importa para quem está aberto, disposto, né, a fazer de desenvolver? Que postura sistêmica é essa que se desenvolve nessa formação? Eu diria pessoas que só querem aprender um método e ficar com o antigo pensamento, melhor buscam outros facilitadores. Uhum. Realmente, quem está aberto, quem quer crescer em si mesmo, conhecer pensamento sistêmico complexo, é bem-vindo. Importa ser aberto. Uhum. Na verdade, eu também não gosto muito dessa, vou fazer um curso e vai ser transformador, né? Não é que não existe uma transformação, mas realmente é um marco quando a gente se depara com esse novo paradigma, esse olhar para a vida, né? Sim, Deixar de culpabilizar, né, uma pessoa ou um comportamento sim. de um indivíduo para abrir esse olhar dessa interação dentro de um sistema. Isso é transformador. Então, acho que o grande diferencial da formação e do que você traz realmente é se construindo, né, internamente a possibilidade de estar nesse lugar para olhar a vida Sim. nesse contexto. Não é E isso? imagina uma coisa, crescemos de algum jeito também com a crença, o que mais importa são os métodos. Mas podemos imaginar, se os métodos fossem o mais importante, funcionariam do mesmo jeito em qualquer empresa ou em qualquer, com qualquer assunto. Uhum. Mas não é assim. Depende da pessoa que usa. Então, é muito importante ver com que pessoa faço ou me submeto a um método. Importa muito crescer e estar bem consigo mesmo. E isso também faz parte do pensamento sistêmico complexo. Vamos ver como funciona o bicho ser humano, não? Esses novos conhecimentos, sim, importa muito, não? Sim. Sim, a neurociência, né? A nossa forma de perceber o Sim, mundo, relações, nossas reações emocionais, né? Como a gente interage. sim, Tudo isso importa, sabe? Né? isso mesmo, isso mesmo. Muitas pessoas perguntam quando querem fazer a formação, né? Além disso que você está trazendo, de importar a pessoa ter essa abertura para um novo olhar, né? Entrar nesse paradigma do pensamento sistêmico, não querer só técnica, que não é isso, né, que você Sim, oferece. Algumas pessoas perguntam assim, mas eu não conheço nada de constelação, ou
nunca fiz nenhum outro curso. Qual é o pré-requisito, né, para fazer uma formação de constelação com a Cornélia? Algumas pessoas perguntam isso. Você pode esclarecer? Eu falaria, eu falaria, importa estar aberto para explorar e para algo novo, não? E podemos imaginar a constelação ou o gerar de informação também é totalmente da natureza do ser humano. Porque imagina criança pequena, entre 0 e 2 anos, é totalmente intuitiva. Ela percebe se tem briga entre os pais, ela percebe tudo o que está na volta e inconscientemente atua a respeito. E entre 2 e 6 anos tem uma mistura. Ainda somos muito intuitivas. E depois aprendemos mente, 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 mente. E enquanto estamos na mente, pensando, 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 não conectamos com intuição. Mas se nos abrimos, se reaprendemos os momentos de presença, podemos captar informações. Também é da natureza do ser humano e vamos treinar isto. Sim. A gente não é algo mágico, é uma percepção que nós somos capazes, né? Já Nada, fomos ensinados a utilizar, né? nada mágico ou místico. Uhum. É muito importante colocar isso, porque ainda o Hernani até foi teu aluno também, meu professor de alinhamento, né? Hoje colega, eu sou também professora, gosta muito de quando as pessoas falam de intuição, sensibilidade, ainda leva muito para o lado místico, porque desconhecem o funcionamento do ser humano. Isso mesmo. A natureza humana é algo natural, não é sobrenatural, né? Imagina, Desmistificar é muito importante, né, Cornélia? por exemplo, podemos imaginar, se eu vou caminhar na Paulista, com meu celular na mão, ver as mensagens. Então, a minha mente está totalmente ocupada. E facilmente alguém pode passar, ver e me roubar. Porque eu não percebo o que está no ambiente, porque a minha mente está focada aí no celular. Mas se estou com presença total, caminhando, percebendo o ambiente, percebo se alguém vem. Sim? Sim. Como conquistar essa presença é o segredo do sucesso, hein, Cornélia? Isso mesmo. É fazer, 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 né? Sim, sim. No sentido de Ima, o ima, ima, posicionamento. Uma das coisas que eu aprendi que eu já conhecia a constelação quando fui fazer o curso com você, mas que eu não tinha aprendido antes e que mudou totalmente para a minha visão, é quando você trouxe, inclusive, a tradução, né, da palavra em alemão para o português, que não seria constelação, que é posicionamento. Né? Quando a gente tem clareza de quem eu, né, estou sendo nesse sistema, ou qualquer sistema que eu interaja, até o sistema comigo mesmo, né? E qual o posicionamento que eu tenho interno e externo, muda completamente a nossa relação, né, com o ambiente. Então, posicionamento ficou, para mim, sendo a palavra mágica. sim. E hoje, sim, para mim também, eu uso a palavra visualização, visualizar situações, ampliar, visualizar situações. Porque, como falei no início, todos somos limitados. E se sabemos que somos limitados e nos abrimos, aí podemos pesquisar e nos abrir para outras coisas. Sim? Sim, é a palavra que você trouxe, explorar, né? É uma oportunidade, fazer uma visualização, uma constelação, é uma oportunidade de explorar mais Sim? aquele contexto, né? Sim? Uma tomada de decisão, né? E de posicionamento. Sim.
E podemos imaginar, imagina um problema. Achamos, isso é o problema, quero excluir o problema. De novo, excluindo o risco de atrair isso de novo é alto. Importa saber, muitas vezes o problema não é o problema, é a minha maneira de ver um assunto. O quanto isto tem a ver com a minha limitação. E podemos imaginar qualquer problema. Nunca é uma coisa só. Sempre tem partes. Não? Imagina, sempre digo, e qualquer problema é perfeito. Imagina, eu vou fazer um bolo. Coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer esse bolo. Mas ele é perfeito em relação aos ingredientes e o processo. E dessa maneira, qualquer dificuldade é perfeita em relação a vários diferentes ingredientes e processo. Consciente dos ingredientes e dos processos e mudando algo, geramos resultados bem diferentes e até mais sustentáveis. Sim. Por isso que é complexo, né? Isso. E ao mesmo tempo simples quando você se depara com todas as informações e compreende por que o bolo, né, saiu da forma que saiu. Não? Sim. Cornélio, o que mais que você gostaria assim, de deixar de mensagem para aquelas pessoas que, mesmo que elas estejam abertas, né, para conhecer um novo paradigma, para se posicionar internamente, que mensagem você gostaria de deixar para aquelas pessoas que querem fazer a formação, né, e trabalhar profissionalmente com ela? Porque muitas pessoas fazem a formação e utilizam a técnica ou a filosofia, né, para já agregar a qualquer outra profissão que já atuam, ou para agregar a sua vida pessoal. Mas aqueles que querem, não, eu quero trabalhar, né, com constelação. Qual seria, assim, digamos, a essência, o diferencial do seu trabalho? Como você trabalha? Vamos imaginar normalmente, e talvez você sabe disto, e tem algumas pessoas aqui que fizeram formação comigo, como vou falar, é bem prático. Voltou, Sim, já falhou. sim. Também a formação é bem prática. Fazemos não muito teoria, não. Fazendo, praticando as coisas novas. E uma coisa que importa muito, muito é que estado pessoal, realmente. Aprender, estar melhor consigo mesmo, porque se estou melhor comigo mesmo, posso atrair outras coisas em outras pessoas e posso me abrir mais para as outras pessoas. Sim, para mim ficou como mantra. Eu sou vítima, não? Vítima precisa do agressor. De alguma maneira, se eu sou vítima, vou atrair nas pessoas de me criticar ou agressões. E importa muito também de aprender, estar um pouquinho melhor consigo mesmo. E isso também faz parte do curso.
do processo, né? Sim, De passar pela formação. sim. Aliás, fica como um mantra, né? A gente que é aluno da Cornélia, para a vida inteira fica esse mantra. Quando eu estou enrolada com alguma coisa, eu já me pergunto, eu estou cuidando do meu bem-estar? Só eu posso cuidar do meu bem-estar. Sim, Eu estou cuidando com carinho desse bem-estar. Como é que eu estou comigo, né? Internamente. E parece simples, mas são chaves, né? São chaves assim de sair do piloto automático da culpa, da vítima, de achar para os problemas que tem uma única solução que vai resolver tudo e aquilo não vai mais acontecer na vida, né? Quando na verdade a gente aprende uma atitude perante a vida que vai ter seus desafios sempre, né, Cornélia? E é assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve e ter na mão essa ferramenta de visualização e principalmente do pensamento sistêmico amplia não só a visão, mas as nossas potências de vida, né? A nossa possibilidade de usufruir cada vez mais do banquete que às vezes está aí e a gente não está vendo. sim. Porque de alguma maneira crescimos e só que somos pessoas que pensamos. Não? Mas hoje a neurociência também fala. Tomamos quase 97% das nossas decisões, a parte emocional ou da informação corporal. Uhum. Não é pensado. Imagina um bombeiro bombeiros vão para um lugar de fogo e agora ele vai começar a analisar. Preciso fazer isto, ou melhor, isto, ou isto, ou isto. Aí a casa queimou. Ele vem pela experiência, já sabe o que fazer e faz. Mas isso, para ele, o que faz é inconsciente. Uhum. O consciente, a mente, é lento. Imagina você aprendeu a jogar xadrez uma semana atrás e vai jogar comigo. Aí eu faço um passo. Se ela faz esse passo, poderia fazer isto, esse bonequinho faz isto, esse faz isto. A mente explode. Uhum. Depois de fazer 1000 vezes, vejo algo e sei fazer sem pensar. Uhum. É o que às vezes a gente chama de instinto, mas é uma intuição também, né? É uma. Não podemos imaginar, é informação, uma aprendizagem que fica dentro de nós, que o nosso corpo guardou. E Uhum. a respeito disso, sim, sim. Muito interessante. Quando a gente conhece você e, né, já fizemos curso com você, a gente sabe e percebe a sua paixão, né, por essa ferramenta, pelo pensamento sistêmico Sim. e somos gratos, né, por você é, se permitir a todos nós vir até o Acre, dar de novo essa formação. Mas assim, o que mais te apaixona ao estar propagando, né, ministrando pelo Brasil afora, essa técnica de visualização e pensamento sistêmico? O que mais? Te Olha, apaixona nisso? o que mais me apaixona nisto tem, tem a ver, entre aspas, um pouquinho também com o meu propósito. Não? O meu propósito é de apoiar, seja pessoas ou empresas, de ampliar a visão e, a partir disto, a base do pensamento sistêmico complexo, eles podem conectar com mais sucesso, bem-estar. E isso, dessa maneira, quero contribuir com a minha vida. E a minha. Sim, eu quero contribuir desse jeito. E vem contribuindo bastante, né? Isso. E você falou isso que a gente ouviu, que você está há 20 anos trabalhando com
essa técnica no Brasil, né? E o que você, como alemã, né, há 20 anos do Brasil, percebe e sente o Brasil e os brasileiros nesses anos de trabalho, convivendo com tantas pessoas? Se não amaria Brasil, não moraria mais aqui. Uhum. Brasil, não? Eu amo as pessoas e me falam também, qualquer país não tem dificuldades. Todos os países têm. E podemos imaginar uma possibilidade de ver algo, nunca também peço vocês acreditarem cegamente o que eu falo, sempre perguntam, faz sentido? Sim. Mas podemos imaginar, Brasil é um país de imigrantes. E os imigrantes, na maioria das vezes, fugiram de algo. Antigamente, principalmente, fugiram de algo. Eu não fugi da Alemanha para estar no Brasil, não? Eu gosto da Alemanha, gosto muito, não? Mas se tivesse fugido, excluído algo lá, julgado algo lá, levo isso junto. E isso vai me movimentar aqui e vou atrair algo disto aqui. E se julgo o meu país, por exemplo, na família, se julgo, não sinto o meu lugar onde estou. E se eu não sinto o meu lugar onde estou, os meus filhos não aprendem de sentir o próprio lugar aqui. E com isso podemos imaginar, muitos brasileiros acham que Estados Unidos ou Europa é muito melhor do que Brasil. Bobagem, no meu ver. Brasil é um país muito lindo. Tem dificuldades, sim. Mas que país não tem? Sim. Oi, Magda. A Magda está aqui do IBC dizendo duas mulheres incríveis. Grande. Três com você aqui, gráfica. Sim. Cornélia, muita atenção na primeira formação em constelação familiar que você veio fazer, eu fui aluna, né? Em observar em muitas constelações você explorar por trás do representante ou da mãe ou do pai, né? O contexto dessa mãe, desse pai, a cultura, quais eram as crenças, a situação econômica, o país de onde veio. Nossa, assim, como só aquilo, né, toca profundamente, assim, para abrir o olhar e ver aquele pai, né, aquela mãe, como seres humanos com as suas batalhas, suas lutas, e nessa ampliação amplia também o nosso sentir, né? E é Podemos muito imaginar. interessante a exploração do contexto que você ensina a gente a fazer, a ter esse olhar. Aprendemos que, do jeito que somos, é geneticamente. Ou se, por exemplo, a mãe tem câncer de mama, eu também posso ter pela genética. Uhum. Hoje a ciência, de novo, fala epigenética, que não é desse jeito. Todos nós somos fruto do contexto. Na epigenética, por exemplo, tem os mesmos genes, e se colocamos os mesmos DNA em diferentes líquidos ou não, ambientes, em um ambiente vira músculo, no outro ambiente vira talvez fígado. Então, no DNA temos um monte de informações. Se vamos fazer uma linha dos nossos DNA, são 170 mil quilômetros. E o que nos faz conectar com a informação do DNA é o contexto. Por exemplo, o Bruce Lipton, ele fez um experimento com mães que adotaram crianças, meninas, e elas desenvolveram câncer de mama. E essas meninas depois também desenvolveram, mas a mãe biológica não tinha.
fruto do ambiente. Ou podemos imaginar também, se uma criança nasce, se deixamos ela numa favela, numa aldeia indígena, numa família classe A, China, África, Alemanha, se desenvolve diferente. Então, todos nós somos frutos do contexto. E o impacto desse contexto é muito forte, né, Cornélia? E podemos imaginar, somos fruto do contexto. E se, num momento dado, decidimos de mudar, podemos mudar. Claro que precisamos colocar energia dentro, como aprender algo novo. Cada pessoa que quer e coloca energia pode mudar. Sim, o Bruce Lipton é o autor do Biologia da Crença, né? Que revolucionou no conceito dessas informações, né? Não genéticas, mas dentro do que está no DNA. Muito importante. Cornélia, assim, a gente falou já bastante, tem um tempinho ainda da live, mas que mensagem que você gostaria de deixar, né, para as pessoas que aqui de Rio Branco que estão pensando em fazer a formação, ou aqueles, né, que já fizeram, como é que está aí sua expectativa, né, para retornar para Rio Branco depois de quase 7 anos, né, Cornélia? Que presente, que maravilha! Bom, eu, em primeiro lugar, estou muito feliz de vir de novo, de estar com vocês e talvez até podemos rever pessoas que fizeram cursos quando estou lá. E realmente, normalmente é assim, quem participa da formação vai sair transformado. E com a habilidade de usar a ferramenta de visualização, constelação. Porque vou dar um monte de pequenos exercícios e importa muito de os participantes também praticarem. Se eu faço uma coisa uma vez, o risco de não fazer mais é alto. Mas tudo que pratico vira automatismo. Importa Sim. muito. E aí importa muito, talvez, essas pessoas que participam da formação se encontrarem e praticar. E normalmente também sempre era assim. Se depois da formação, depois tem dúvidas, perguntas, normalmente sempre respondo. Sim, a gente sempre cria um campo, né, de estudo e prática dentro Isso. da turma. E a gente vai ter a felicidade que já temos, né? O Luciano sempre foi um monitor muito aplicado, né, Cornélia? E tem Sim, um sistêmico muito nele, sim, sendo monitor da turma, agora ele vai ser professor também. sim. E a Cornélia falou, né? Eu que já fiz e que utilizo hoje as constelações, você vai encontrar a sua forma, né, de usar a técnica como você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, eu tenho usado mais, eu juntei um pouco não, né? Juntei totalmente o aprendizado do coaching com a constelação, e acho que por isso que não é à toa que conheci a Cornélia, né, nesse universo também. E eu gosto de atender individual com os bonecos. Sim. O Luciano já tem, né, essa facilidade, essa expertise, e ele já trabalha em grupo, ele gosta de trabalhar com os representantes, né, e tudo isso a gente aprende na formação, e como a Cornélia falou, de praticar, porque o aprendizado é contínuo, né, Cornélia? Ele não termina nunca. Olha, Eu estou para muito feliz com o seu retorno, porque eu até achava, né, quando a Eronilde está aí, a Eronilde que deu esse impulso, vamos trazer a Cornélia de novo, e eu até falei, gente, olha, não vou, já a Cornélia já veio, né, eu não tenho espaço, tempo para produzir esse curso, se vocês quiserem trazer, vocês trazem. E assim, hoje agradecer, né, agradecer a Eronilde que está aqui, que teve essa é,
captou essa informação, né? Teve esse impulso de novo aglutinar a gente em torno dessa riqueza que é o pensamento sistêmico. Sim. E a gente poder, novamente, estar com você, Cornélia, aprendendo sempre, né? Desenvolvendo. E é isso, felicidade imensa, expectativa. Já está chegando perto aí, vai ser agora 11 a 13 de março é o primeiro módulo com o Luciano. Cornélia vem dia 30 de março, fica os 5 dias até 4 de abril. E depois tem um outro módulo, né, com o Luciano também em abril. Isso. E a Cornélia está sempre disponível. Né? Cornélia é uma professora que é eternamente professora. E vira amiga também da gente, não é isso, Cornélia? Sim, sim. Amiga, eu quero dormir na casa de vocês. Eu muitas vezes não gosto tanto da palavra de professora. Cornélia, por quê? Normalmente, crescimos, o professor sabe tudo e os alunos nada. Eu gosto mais, por exemplo, não sei se são as mesmas palavras, mesma maneira de falar em português, mas se alguém aprende a ser marceneiro ou trabalhar alguma coisa com a mão, aí eles chamam em alemão se chamam aquele que ensina é mestre. E aí, de que jeito? Claro que ele sabe mais do que eles, mas ele fala alguma coisa, faz eles experimentarem. Se aí eles voltam, tiveram talvez uma dificuldade, e aí ele explica e apoia e deixa eles fazer de novo. Então, é diferente do que eu sei tudo, vocês não sabem nada, pega na informação que tenho e tudo bem. Não. Importa muito para mim esse aprender no fazer, fazendo. Sim, te ouvindo, me lembra também uma frase que usam muito no Oriente, né? O mestre é aquele que desperta em você o mestre, que já há Isso, em você. sim. E acho que você faz isso muito bem. Gratidão, né? Pela tua abertura, né? Carinho pela gente no Acre, por voltar e trazer, né? Tem uma brincadeira que a gente faz aqui no Acre, né? Não é uma brincadeira, a gente fala que quem bebe da água, né, do rio Acre sempre volta. Sempre. Então é Isso mesmo. você está voltando para beber de novo dessa água e a gente também beber da sua água. Né? Eu acho que essa troca, esse encontro, que é a beleza da vida, é a arte da vida, e é totalmente constelação também isso. Sim. E para quem está aqui assistindo a gente, ou vai assistir depois dessa live, sentir que esse tema, né, te instigou, que fez sentido para você, que possa se juntar também a nós nessa formação que vai começar já agora em março. E aproveitar a Cornélia aqui, né, gente? Presencial. Sim. Muito bom. Vai já terminar, Cornélia. Quer deixar alguma outra palavra para a gente encerrar? Talvez só uma pequena ideia, Mas cada um que está aqui agora olha para baixo, ombros para baixo e fala 3 vezes felicidade. Ok. Agora você, peito reto, olhando reto e fala 3 vezes felicidade. Agora, peito para fora, mãos para cima e fala 3 vezes felicidade. Com certeza perceberam diferenças. Com isto importa, não são as palavras,
importa muito o nosso estado emocional. E talvez quando vocês têm um problema, uma pequena situação que incomoda, parem, observam o estado do corpo e entram nesse outro estado do corpo e olha para o problema. Vão chegar outras ideias. Uhum. Incrível, incrível. É isso mesmo. Gratidão, Cornélia, contando aí os dias, já já estaremos juntas. E quem estiver aqui, né, quiser saber um pouco mais, segue aí a Cornélia, ela está sempre fazendo alguma live com alguém que convida ela, tem cursos em todo o Brasil, não é isso, Cornélia? Sim. Gratidão. Um beijo grande, a família espera. A família toda já é consteladora. Eu estava, antes de começar a live, eu estava aqui pensando. Fez eu, o Luciano. E aí depois a Priscila, minha filha mais velha, foi para São Paulo fazer Sim, formação sim, velha. Agora falta só Gabriel e Clarice. Depois a gente introduz ele. maravilhoso. Beijo grande, Cornélia. Até breve. Muita, muita gratidão. Grande beijo. A todos que estiverem aqui, boa noite. Boa noite. A live.